Olá pessoal, vamos retomar aí o nosso estudo da corrosão que iniciamos aí na aula passada, né? Na aula 13, vídeo 18. Já falei um pouquinho sobre ensaios de corrosão para vocês, né, no ponto anterior. Falei que você pode ter ensaio de corrosão feito em campo e laboratório. Eu vou falar de campo depois, vou fazer como na aula passada, né? Começar com o laboratório. Qual que é a diferença aqui? Aqui a gente vai começar a falar dos tipos de ensaios de campo e de laboratório. Obviamente existe uma infinidade muito grande, né? E a gente vai só dar uma ideia para você, tá bom? Os corpos de prova usados nos ensaios em laboratório eles já têm que ser conhecidos, tem que haver um comportamento prévio, porque quando você começa a executar o tipo de ensaio, você vai mudar algumas variáveis naquele meio, né? A gente, quando começar a mostrar os ensaios em laboratório, vai ser possível que você tenha uma ideia sobre isso, né? E se você não tiver conhecimento prévio nenhum sobre aquele material que vai ser testado em determinado meio corrosivo, fica muito difícil você fazer o controle da corrosão, determinar a taxa de corrosão do material à medida que você vai estudando aquele material. A gente já falou disso, né? Os resultados conseguidos em laboratório são muito mais rápidos, os ensaios de campo são normalmente em longo prazo, né? E aqui tem 3 ensaios específicos, só dar uma completada aqui. Acabei não colocando aqui o retângulozinho, né? Esses modelinhos esse modelo que eu estou adotando hoje aqui, né, de planejamento mental, que eu já usei na aula passada, é popularmente chamado aí, o pessoal conhece mais como mapa mental, né? Talvez vocês já conheçam esses mapas mentais da época de escola, aí, quando estudavam aí para as diferentes disciplinas. Pode ser que seja uma boa ideia até para vocês usarem aí em outras matérias aí durante o curso de engenharia. Eu gostava bastante desse modelinho aí, tanto na época do colégio aí, do ensino médio, como na época em que fiz engenharia, né? Então tá aí mais um mapa mental, espero que mais ajude do que atrapalhe. Bom, vamos falar um pouquinho de ensaio, né? Câmara de SO2 com condensação periódica de umidade. Então vamos lá, suponhamos que você já tem lá um corpo de prova, um material metálico, né? Uma liga metálica de comportamento conhecido já existe um conhecimento prévio. E aí o que você vai fazer é colocá-la na presença de dióxido de enxofre, vai ser injetado no local onde o material está sendo testado, e somado a isso, você provoca a condensação da umidade no ambiente. Ou seja, a água começa a passar do estado de vapor para o estado líquido. A umidade tem interferência no processo de corrosão. A gente já falou disso no laboratório, né? E o dióxido de enxofre, ele é um gás ácido. O dióxido de enxofre se dissolvendo na água líquida forma ácido sulfuroso. E ele também pode reagir com o oxigênio que está na atmosfera e formar um pior ainda, que é o trióxido de enxofre, o SO3, que juntamente com a água, na presença de água, né, reage com a água e forma ácido sulfúrico. Obviamente que isso vai interferir bastante no processo de corrosão do material que está sendo testado. E a norma brasileira, para que você siga todos os detalhes lá, todas as etapas, para que você consiga atender a norma desse ensaio, a norma brasileira 8096. Vocês estão fazendo engenharia, é sempre bom pesquisar antes de fazer algum trabalho, né? Eu passo por isso na minha outra atividade profissional. Você tem que conhecer a norma aplicada para a solução daquele problema. Por que eu estou falando isso? Você tem um problema, a corrosão. Você está tentando encontrar uma solução. Então você está estudando no laboratório. A norma, ela vai te ajudar a encontrar a solução, certo? Só que você tem que respeitar o que está na norma para que o ensaio tenha efetividade e principalmente a validade. Ele não vai ter valor nenhum. Ensaio de corrosão galvânica, né?
para identificar pilha de corrosão, né? Ensaios como esse a gente já fez no laboratório. Esse aqui e esse que eu vou comentar, o anterior e esse que eu vou comentar agora, o anterior que eu digo aqui em cima de ensaio de corrosão galvânica, né? Esse último aqui, ensaio de laboratório, são mais elaborados, né? Aqui você faz um teste de salt spray, né? Névoa salina com cloreto de sódio. Por que um ensaio como esse não é determinante para determinado meio que será exposto à água do mar, na presença do cloreto de sódio, por exemplo? Na água do mar a gente não tem só cloreto de sódio, é o sal que aparece em maior concentração, porém não temos só cloreto de sódio, existem outros sais. Bom, e aqui no teste em laboratório você está fazendo ele só na presença da solução de NaCl. E aí, atendendo à norma 8094, tem que ser 5%, aquela que a gente usou no laboratório a 3% já não poderia ser usada nesse ensaio. E o pH tem que estar entre 6,5 e 7,2. A temperatura tem que ser mantida a 35. A pH, se for 20, se for 40 graus a temperatura, aí você não está atendendo a norma, aquele teu ensaio não terá validade, certo? O ensaio, ele é exigível por quê? Para que você consiga estudar o comportamento daquele material em determinado meio corrosivo e, muitas vezes, para que você consiga comercializar aquele material. Você mostra para o fabricante do material, ele oferece para possíveis compradores testes de ensaio, né? Um deles é esse aqui. Aí você pode colocar lá na propaganda lá do material que você está vendendo que foi feito o teste atendendo norma brasileira 8094, se aquele comprador exige que aquele material atenda a essa norma. Tá? Aí se não é feito o ensaio, o cara vai procurar outro que faz o ensaio antes de colocar para vender. Tá bom? Bom, agora a gente vai falar aqui, eu vou deixar a avaliação por último, eu vou para o lado esquerdo aqui, vamos falar de ensaios de campo. Tem ensaios de campo que podem ser feitos no solo, na atmosfera e na água do mar. Vamos falar da água do mar primeiro. Verificação de corrosão em frestas, rachaduras e fissuras. As frestas, rachaduras e fissuras são problemas sérios de corrosão que condenam qualquer material metálico, certo? Ele fica incompatível para esforços mecânicos, não dá para ser usado mais. Então são feitos ensaios na presença da água do mar a longo prazo para verificar o surgimento dessas descontinuidades, né? Frestas, rachaduras e fissuras. Isso são descontinuidades que avançam para o interior do material metálico, né? O material desse submetido a altas pressões, né? Peso muito grande, muitas vezes acontece em cima do material, ele suporta uma carga muito grande, pode provocar um rompimento, né, do material, uma tubulação, por exemplo. Né? Então, se ela está sendo usada em contato com a água do mar, tem que se fazer o teste primeiro, né? De preferência com uma vida útil grande para esse material, porque não dá para você ficar substituindo algo assim, tem que durar muito tempo. Bom, no solo, teste de corrosão galvânica, né? Testes parecidos com o que a gente fez no laboratório, alguns outros que ainda vão ser mostrados aí, através de técnicas eletroquímicas com medida de potencial, que foi o teste que a gente fez no laboratório lá usando o multímetro, né? O solo naturalmente recebe água da chuva, existem minerais nesse solo. Quando você coloca o material metálico, vou continuar com a tubulação, né? Tubulações subterrâneas aí que transportam óleo bruto, né? O petróleo, transportam gasolina, gás natural. Esse material naturalmente está em contato com o solo e pode sofrer corrosão, né? Então esses testes são feitos in loco, né? No local, para avaliar a resistência daquele material metálico na presença daquele meio. Tá? Bom, na atmosfera,
leva em conta diferentes fatores, como a gente já falou um pouquinho disso na aula passada, né? Existem diversos fatores que podem provocar a aceleração da corrosão e diminuir a vida útil do material. Vento, temperatura, umidade, suspensão e gases provenientes da queima do enxofre, né? Vocês viram aí comigo, com os outros professores, estequiometria da combustão, e viram lá que o enxofre é um componente do carvão, né? A gente trabalhou mais em cima do carvão, quando aparecia enxofre nas aulas. Não cheguei a fazer exercício onde aparecia algum gás ácido de enxofre, né? O dióxido de enxofre, o trióxido de enxofre, na composição da mistura gasosa. Lembro que fiz um de carvão, onde aparecia o enxofre. Ele é um material que pode sofrer combustão e, infelizmente, esses gases provenientes da queima, né, a gente já falou aí anteriormente, em contato com água líquida podem formar ácido sulfuroso, ácido sulfúrico, e são fatores aceleradores da corrosão, né, tá? E por último aqui, como é feita a avaliação nos ensaios de corrosão, né? Quais são os critérios que têm que ser observados para que você consiga, nesse acompanhamento, nesse monitoramento, saber se aquele material está atendendo às condições exigíveis, né? Claro, as condições operacionais também vão influenciar, certo? Para a aplicação a que ele será destinado na presença daquele determinado meio corrosivo, seja atmosfera, solo, água do mar. Às vezes você pode ter mais de um fator combinado aí, né? Solo, água do mar, tudo bem? Bom, quais são os critérios? Morfologia. Avalia-se a forma do material, se ele mantém preservada a sua forma. A homogeneidade, isso já começa a aparecer as heterogeneidades do tipo daquelas que a gente já mostrou lá no laboratório, que levam à corrosão. A presença de porosidades, né? Isso aí começa a intensificar o processo corrosivo. Descontinuidades, como rachuras, fissuras. E a observação pode ser, acho que falo disso aqui, né? Ela pode ser visual, para você localizar a corrosão uniforme ou localizada, porém, quando você pretende uma avaliação mais aprofundada, e não só da superfície, como da parte interna da estrutura metálica, do cristalino, dos grãos, né, da parte cristalina dos grãos, aí você precisa de recursos instrumentais, né, como a microscopia óptica ou a microscopia eletrônica de varredura, para te dar uma visão microscópica da estrutura, como ela era antes, como ela está evoluindo durante o tempo em que você está estudando a peça, né? Como a gente já falou, isso aí é a longo prazo. A observação visual, ela pode te dar uma ideia na superfície do material, se a corrosão está sendo por igual, não tem nenhum ponto na estrutura onde você tem uma corrosão preferencial, ela se dá por igual na extensão de toda a peça. Aliás, vou aproveitar para comentar que quando a gente começar a falar no cálculo de taxa de corrosão, a gente vai considerar a corrosão uniforme. Mas muitas vezes na prática, aliás, a maioria das vezes não é assim que acontece, né? É uma corrosão localizada. Para você ter uma ideia do que é uma corrosão localizada, tem a de Pilt, né? Que ela se manifesta num ponto específico, aquele determinado ponto do material tem uma tendência maior a sofrer corrosão. Então a gente chama de corrosão por Pilt, né? E outros exemplos tem a intergranular e a transgranular, né? A intergranular, ela é entre os grãos do cristalino do material metálico. E a transgranular, ela não é entre os grãos, ela atravessa os grãos do cristalino do material metálico, né? Então uma é entre e a outra ela atravessa os grãos. Então essas observações muitas vezes não podem ser feitas a olho nu, para que você tenha uma ideia
do avanço dessa corrosão, da penetração da corrosão. Tanto é que o assunto da próxima aula são as técnicas que você pode utilizar para fazer esse tipo de observação, né? Nos ensaios destrutivos e não destrutivos. Vocês vão perceber que, principalmente nos ensaios não destrutivos, existem técnicas muito precisas, com uma grande sensibilidade, com uma infinidade de aplicações e que te deem uma boa avaliação, um bom diagnóstico da corrosão. Então está aí mais um mapinha mental, mais uma aula sobre corrosão. Essa é a nossa segunda aula teórica, né? Então, só repetindo o que eu falei na aula anterior, na próxima a gente consegue matar essa introdução, vou mostrar mais um planinho mental aí, um mapa mental para vocês, e a gente fecha a parte teórica para começar a fazer exercício de corrosão. Beleza, pessoal? Eu espero aí que vocês tenham acompanhado. Assim, eu fiquei com essa sensação na aula passada e estou ficando com ela hoje, e vou ficar na próxima. É muito complicado falar disso aqui porque é um assunto muito vasto e a gente tenta dar uma enxugada aqui, né? E é algo que tem muita coisa para falar. O assunto corrosão, você pode escolher uma determinada aplicação e ficar em cima de um material para aquela aplicação e originar uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, para você ter uma ideia, uma aplicação só e um tipo de material só. Então, assim, é um assunto muito vasto e a gente está tentando aí te dar uma ideia de onde que a gente está começando a pisar quando a gente começa a falar de corrosão. Essa ideia já foi dada no laboratório, só que agora a gente tem que dar uma ideia mais ampla para o aluno, não ele fica só com aquela ideia daqueles ensaios simples que ele faz no laboratório e não pode ficar achando que os ensaios são feitos somente no laboratório. A gente já falou para você aí, já comentou ou na aula passada, comentei hoje, nessa aula de hoje, que o ensaio de campo ele é decisivo, ele é o mais confiável, ele é o ensaio de laboratório serve para nada, não é isso que eu estou falando, mas o ensaio decisivo, o ensaio real, aquele que é o mais importante, é o ensaio feito em campo, nas condições operacionais, as condições de serviço a que a peça será submetida, nas condições a que o material será exposto, naquele meio corrosivo, certo? Com todos os fatores que podem contribuir para a aceleração da corrosão, né? Alguns estão aí na lousa ainda, vento, sólido de suspensão, temperatura, mais do que eu falei lá na aula passada, tá bom? Valeu, pessoal, espero que vocês tenham conseguido acompanhar, é sempre um prazer aí estar gravando essas aulas para que vocês possam assistir. Até a próxima aí, que é a aula 14, vídeo 20. Muito obrigado aí, valeu.